quando vamos para a conclusão do capítulo 9, do Portal da Unicidade da Fé, segunda parte do Tânia. E nós vimos na sessão anterior como o Alter Rebbe nos concluiu nos dizendo que o método e esquema precisos, por meio dos quais ocorre tal emanação e fluxo, são conhecidos pelos eruditos da Kabbalah. Ou seja, nós vimos que, por um lado, todos os atributos são completamente insignificantes, irrelevantes diante de Deus, que diante da essência de Deus, até mesmo Chokhmah, que é o poder supremo, que é o atributo mais elevado, ele é comparado como ação motor, ação prática, ou seja, sem nenhuma relação com a essência. E assim como através do tato não conseguimos manusear uma ideia intelectual profunda, da mesma forma, através da Chokhmah, e mesmo da Chokhmah mais suprema de Atzilut, do campo de emanação, não se pode captar e apreender a essência divina, que absolutamente ela não é passível de ser apreendida através de nenhum tipo de intelectualidade, por mais elevado que seja. Por que mesmo assim nós chamamos Deus de Chacham? Se nós chamamos na Escritura, ele é chamado de Chacham pelos nossos sábios, se a sua essência está infinitamente maior, superior do que a Chokhmah, então nós vimos, por quê? Porque ele é a fonte e origem da Chokhmah. Chokhmah, o seu atributo de Chokhmah é derivado da essência divina, emana dela, e o mesmo também em relação às outras Sefirot. Entender como funciona, como da unidade simples da essência divina acabam surgindo as características específicas, os atributos específicos de Chokhmah, de bondade, de misericórdia, etc. Ele falou que isso é um assunto esotérico, que os sábios místicos sabem como isso ocorre ou como isso funciona. E aqui nós temos um adendo do Alter Rebbe, como vários, talvez dos adendos que ele traz no Tânia são aprofundamentos na doutrina da Kabbalah, sobre aquilo que ele menciona aqui na obra. Então aqui também, na sequência desse assunto, o Alter Rebbe nos traz de uma forma resumida um pouco qual é o método e o esquema, como ocorre essa emanação e fluxo, como surgem as sefirot e os atributos da unidade simples de Deus, ou por mais que a essência de Deus é tão transcendental e tão apartada de tudo isso, ponto disso ser totalmente, completamente insignificante e irrelevante em relação a Deus, mas mesmo assim como isso emana de Deus. Nos diz o Alter Rebbe, Soda Tzimtzum Beor Ein Sof Baruch Hu, o segredo, o mistério do Tzimtzum, dessa condensação, dessa ocultação na luz infinita de Deus. Aqui ele nos fala de 3 Tzimtzumim, de 3 condensações, de 3 ocultações. Primeiro, a Tzimtzum Beor Ein Sof Baruch Hu, primeira ocultação na luz infinita de Deus, Vetzimtzum Ak, aquilo que é chamado nos livros cabalísticos o Tzimtzum de Adam Kadmon, o Tzimtzum do Ser Supremo, Vesoda Dikna. Depois ele nos traz também aqui o mistério que ele utiliza uma metáfora como se fosse barba, enfim. De qualquer forma, são 3 níveis de Tzimtzum, 3 tipos, 3 estágios de Tzimtzum descritos na Kabbalah. שסוד כל הצמצומים לצמצם האור שהתלבש בבחינת כלים ד10 ספירות. Ele nos diz que o mistério, o segredo, o objetivo que há por trás de todos esses tzimtzumim, de todas essas condensações, ocultações, retrações da luz, consiste em condensar e ocultar a luz divina infinita para que ela possa se revestir, para que ela possa se enredar nos chamados Keilim, nos chamados recipientes das 10 Sefirot, quando esses, por assim dizer, ou por assim chamar recipientes, já têm alguma característica específica. Então, para poder a luz original infinita de Deus chegar a se revestir nesses recipientes, surgindo assim a atuação da Sefirot, é necessário todo esse processo com esses 3 tipos de Tzimtzumim imensos que a luz é submetida.
Portanto, ele nos diz, aqui o Alter Rebbe está nos explicando que tanto a Chokhmah, a sabedoria, como os atributos de bondade, de misericórdia de Deus, eles emanaram de Deus. Isso seriam as Sefirot, e as Sefirot são chamadas de Keilim como recipientes para captar essa luz divina, para que essa luz divina, uma vez que ela é infinita, ilimitada e simples, sem qualquer característica e definição, para que ela possa se fazer presente, para que ela possa se revestir na Sefirot, nesses atributos através dos quais vai ocorrer a regência do universo, através dos quais Deus rege o universo. Isso ocorre, como nós falamos, a luz é infinita, ilimitada, simples, sem características. Como que de repente vai ter uma característica de Chokhmah, mesmo que seja uma Chokhmah infinita, mas é Chokhmah e não outra coisa. Ou bondade ilimitada, mas é bondade, e assim por diante. Então ele nos diz, isso ocorre através desses tzimtzumim, dessas ocultações e condensações intensas, às quais é submetida a luz infinita. Especificamente aqui ele nos mencionou, de acordo com a Kabbalah, 3 tzimtzumim, três etapas, 3 tipos de tzimtzumim. O primeiro tzimtzum seria aquele que ele chama de tzimtzum Orei Sof Baruch Hu, a condensação, ocultação da própria luz infinita de Deus, conforme explicado muito em resumo aqui. Conforme explicado na Kabbalah, se diz que da luz infinita, conforme estava presente antes do tzimtzum, diante dessa luz, ou seja, essa é uma luz infinita de uma outra dimensão, de um outro nível, completamente, onde nem existe a possibilidade de surgirem mundos que aparentem ser aos seus próprios olhos criaturas ou apartadas, ou mesmo que não sejam ainda as criaturas, mas só emanações ou sefirot, mas em relação a essa luz original que predominava de forma evidente antes do surgimento do mundo. Então nem isso é possível de surgir, nenhum vestígio, nenhuma margem de emanação de qualquer coisa, né? Que tudo é incomparavelmente distante, enfim, dessa luz. Portanto, essa luz infinita de Deus que havia antes do Tzimtzum é uma luz completamente superior e que não se aplica a mundos, etc. Já a luz divina, que permite se revelar mesmo depois do surgimento de mundos mesmo espirituais, ainda numa dimensão espiritual, é algo que tem a ver com mundos, ou seja, pode haver mundos e essa luz. Então essa luz, ela aceita a possibilidade de mundos, de criaturas espirituais, e nele já pode haver até sefirot, esses atributos. Por isso se diz, a diferença entre uma situação e outra é tão drástica, não é? Aqui há como uma interrupção dessa revelação anterior que havia. Por isso se fala, na linguagem cabalística, esse tzimtzum arishon, no primeiro tzimtzum, é chamado como uma retirada, como se essa luz, por assim dizer, foi retirada. Mas como nós falamos, e quem se lembra do que já estudamos no Sha'ar HaYichud, não se pode tomar ao pé da letra esses conceitos, e há um grande equívoco, e nisso falharam alguns que interpretaram achando que isso era literalmente, mas de qualquer forma é trazido assim nos livros de Kabbalah como esse primeiro tzimtzum tão intenso a ponto de haver como uma retirada, deixando um vácuo e um vazio, onde lá, nesse vácuo e vazio, aqui não há ainda o conceito de espaço, tudo numa concepção espiritual. A partir disso haveria a possibilidade de surgimento de emanações, de sefirot, de atributos, e mais tarde de criaturas. Já quando nós falamos do tzimtzum de Ak, de Adam Kadmon, o tzimtzum, no segundo estágio do Ser Supremo, isso seria já depois do primeiro tzimtzum, quando já houve uma diminuição drástica, já houve uma retirada, por assim dizer, dessa luz original, e essa luz que restou já tem a ver com mundos, porém, que quando se fala ainda do Ser Supremo, se fala de uma luz que contém dentro de si o potencial para a existência de todos os mundos, universos espirituais e físicos, de todos os seres e criaturas, mas tudo isso concentrado de uma forma geral. Eles ainda não existem na prática de uma forma específica, mas só de forma geral existe esse potencial latente para que permita o seu surgimento. Isso ele nos diz em seguida,
há um segundo estágio, esse tzimtzum, mesmo em Adam Kadmon, chamado Ser Supremo, ou seja, que se possibilita a chance de começar a surgir e existir de forma específica todos os seres que vão emanar e as criaturas, começando pelos atributos, etc. Mais tarde vem o terceiro estágio, Soda Dikna, que é uma diminuição ainda mais intensa dessa luz infinita, mais um encobrimento, etc. E ele, apenas ele, esse terceiro Tzimtzum, é que vai dar origem e possibilidade do surgimento das 10 Sefirot e do revestimento dessa luz que sobrou após todas essas condensações e ocultamentos, que elas sejam enredadas e revestidas nos chamados recipientes que vão dar origem a sefirot específicas de Chabad, Chagat, Nehi, Chokhmah, Binah, Dat, Chesed, Gvurah, Tiferet, e assim por diante. De qualquer forma, ele nos fala que é somente depois de todos esses tzimtzumim, depois de todas essas condensações, ocultações, conforme descritas na Kabbalah, é que essa luz divina infinita pode se revestir nos atributos específicos na Chokhmah, etc. E agora, baseado no que foi exposto acima, ele volta àqueles ensinamentos do Maimônides, que aparentemente no início do capítulo 8, que aparentemente a gente viu que depois dessa exposição parece não coadunar, que no momento que a gente demonstrou e estabeleceu que a essência divina é tão transcendental, é tão elevada, que até mesmo a Chokhmah, o atributo mais elevado e supremo, é insignificante diante dela. Então, como dizemos que Deus está unificado com a Chokhmah, ou com o Chesed, ou com etc., aparentemente isso não é, a essência de Deus é muito mais elevada do que isso. Então, como se aplicam as palavras de Maimônides? Quando Maimônides falou que ele é o conhecedor, ele é o conhecido, ele é o conhecimento em si, ou seja, que o conhecimento está plenamente unificado com ele, como nós vimos que o mesmo se aplica a todos os atributos, não só ao conhecimento. Então, baseado no que nós vimos agora, nós não poderíamos dizer isso. Porque ele, a essência de Deus, é tão transcendental, como nós falamos, que está completamente apartada, completamente acima, infinitamente superior a todas as 10 sefirot, mesmo no campo da emanação, etc. Então, ele nos fala, Vehinei achar shenitlabesh or ein sof bebchinat kelim de Chabad. Nos diz, sabe quando se aplicam as palavras de Maimônides, que ele está unificado, ele, o conhecimento são uma coisa só, etc. Somente depois de todos esses tzimtzumim, depois de todas essas condensações, essas retenções, esses encobrimentos e ocultações, somente depois que a luz infinita de Deus se revestiu nos Keilim, nos chamados recipientes da Sefirot de Chabad e outras mais em Atzilut, As Shayach Lomar, apenas então se aplicam as palavras de Maimônides, Mashkatav Rambam, Hu Hayodea ve'hu Amadá ve'hu Hayadua ubidiat atzmo vechulei, que ele é o conhecedor, ele é o conhecimento, ele é o conhecido, e através do conhecimento de si próprio que ele abarca e conhece a tudo. Ou seja, esse conceito da unificação de Deus com o conhecimento, ou com a sabedoria, ou com outras sefirot, se aplica apenas quando nós estamos nos referindo ao reflexo da divindade, conforme se encontra presente na sefirot, depois de todos os tzimtzumim, depois de todas as condensações e ocultamentos. Apenas então, nós dizemos que aquela luz, que é derivada da essência divina, se unifica com a Sefirot de forma plena e integral. Então, aí, apenas então, as palavras do Rambam se aplicam. Ou seja, isso só pode ser dito quando Deus, por assim dizer, desceu, a sua luz divina foi processada, condensada através dos tzimtzumim, para chegar aqui até os seres existentes. Apenas então é que nós podemos dizer que ela está unificada com Deus quando ela se encontra em Atzilut. Aí, então, quando existe esse revestimento nos chamados recipientes da Sefirot de Atzilut, aí nós podemos dizer que Deus é o conhecimento, que Deus é o conhecido, o próprio objeto conhecido, ele conhece a partir de si próprio, e assim por diante, e não com um conhecimento externo, dependendo de outros, enfim.
Uma vez que a vitalidade presente em tudo, inclusive na Sefirot, é derivada da energia divina que é proveniente da sua essência. De acordo com a Kabbalah, ele fala, é sabido que os recipientes de Atzilut, eles acabam mais tarde também se convertendo em alma e energia vital para os mundos inferiores, abaixo de Atzilut, os mundos de Briah e Yetzirah, Asiyah, da chamada criação, formação e ação, etc. Ou seja, que essa energia vai sendo processada e vai prosseguindo, diminuindo e etc., até chegar às nossas criaturas. Isso são assuntos esotéricos, místicos da Kabbalah. Então, e apenas então, se aplica essa afirmação do Maimônides. Nesse estágio inferior, nós podemos dizer que Deus, quando ele limitou a sua luz para se revestir com a Sefirot, ele e a Sefirot são uma coisa só. Aval bli tzimtzum ve'albasha anal, mas sem esse encobrimento e ocultação, sem esse revestimento mencionado acima, lo shayach klal lomar hu hayodeh ve'hu hamadach ulei. De fato, é incorreto até dizer que ele é o conhecimento, ele é conhecido, que Deus, o conhecimento é uma coisa só. Como nós falamos, quando nos referimos à essência de Deus, a essência original, a essência transcendental, isso está completamente acima e mais elevado que o conhecimento, que a sabedoria e que todos os outros atributos. Porque Deus não pode ser definido, porque toda definição é limitativa, é limitante, portanto Deus não pode ser nem definido, nem limitado, nem como conhecimento, nem como sabedoria. Deus nos livre. Porque a sua essência ele é muito mais que isso, infinitamente mais do que isso. Ela lemala mala iluirava denketz. Ele está infinitamente superior a tudo isso. Não só em relação ao conhecimento, mas mesmo em relação a Chokhmah, que é o poder mais sublime. A ponto da própria Chokhmah, que para nós é o mais elevado, em relação a Deus, é considerado como uma ação insignificante. Voltando às palavras do texto no final do capítulo 9, então daqui nós vimos, a partir do que foi exposto acima, que por um lado, Deus na sua essência não pode ser caracterizado, não pode ser definido, delineado em qualquer definição. Nas definições da Sefirot, não pode ter qualquer associação, nem mesmo com os chamados atributos. Por outro lado, uma vez que esses atributos são derivados dele, emanaram dele, da sua essência, e mesmo quando emanados, continuam unificados e integrados com ele, né? Daí a ponto da gente poder dizer que ele e os atributos são uma coisa só. Baseado nisso, é algo ambivalente aqui, não é? Para alguns pode parecer contraditório, mas é algo paradoxal, tem que saber conciliar. Mas é algo complexo, profundo e místico. Por isso ele nos diz: Vehine ein lanu esek banistarot, achaniglot lanu lehamin emunah shleima, deiu vegarmo ichad. Pode parecer intelectualmente difícil de entender isso. Nos diz o Alter Rebbe, não só que parece difícil, é difícil, e não só que é difícil, é impossível a nível intelectual captar isso. Então nós temos aqui que recorrer a outro instrumento, outra ferramenta. Isso que nos fala o Alter Rebbe, não nos compete examinar a fundo as coisas esotéricas. Não é o que Deus espera de cada um de nós, que sejamos cabalistas, experts no conhecimento místico esotérico. Porém, na linguagem de Deuteronômio 29 e 28 na Torá, as coisas, as reveladas, pertencem a nós. Existem coisas reveladas que isso sim pertence a nós, a saber o que aqui tem a ver conosco, crer com fé perfeita. Se não dá para entender, e esse é um assunto que foge da nossa compreensão, mas o portal da unicidade e da fé. Aquilo que não dá para entender no conceito de unicidade, nisso nós devemos recorrer à fé, e aqui cabe a nós crer com fé perfeita que Ele, Deus e os atributos que Ele causa são uma coisa só, conforme diz o Tikunei Zohar, mesmo que entender e conceber como que Ele na essência é simples e não é composto e não tem definições, e os atributos em específico, e como Ele... Então ele nos diz, sobre isso cabe a nós crer, acreditar com fé perfeita
que ele e os atributos que ele causa são uma coisa só. Ou seja, como se dá todo esse processo e como funciona esse tzimtzumim, e como entender tudo isso talvez não sejamos capazes, né? Porém, ele nos diz que esse é um conceito que tem a ver não com a compreensão, mas que de nós se espera aqui a crença, a fé, acreditar com fé plena que Deus e sua essência e sua sefirot são uma coisa só. דהיינו מידותיו של הקדוש ברוך הוא ורצונו וחוכמתו ובינתו ודעתו עם מהותו ועצמותו המרומם לבדו רוממות אין קץ מבחינת חוכמה ושכל והשגה. Traduzindo, isso quer dizer que os atributos, por assim chamar, de cunho emocionais de Deus, como também os atributos de teor intelectual, sua vontade, sua chokhmah, binah e da'at, são unos, estão plenamente unificados, por isso todo o surgimento dos mundos do universo não causa nenhuma mudança, variação, acréscimo a Deus, etc. Todos os atributos são unos com sua essência e seu ser. Sua essência e o seu ser que é exaltado sozinho. Deus, na sua essência, ele é exaltado, mas ele está, por assim dizer, sozinho. Na sua essência, como nós falamos, uma essência simples. Lá ele está sozinho, significa que não há divisões, não há compartimentos, não há definições. Uma unidade simples, né? Transcendendo infinitamente sua chokhmah mesmo, ou seja, isso a essência divina transcende infinitamente a chokhmah de Deus, intelecto e entendimento. Então isso que cabe a nós acreditar. Como isso funciona não dá para entender, mas cabe a nós, é uma obrigação nossa acreditar nisso. Isso que ele nos diz, ולכן גם ייחודו שמתייחד עם מידותיו, שהציל מאיתו יתברך, גם כן אינו בבחינת השגה, להשיג איך מתייחד בהם. Essa unicidade, portanto, como Deus se unifica com os atributos, essa unicidade, como ele é uno com os atributos que fez emanar de si mesmo, também não pode ser compreendida. Assim como nós não podemos compreender a Deus, não podemos, a essência de Deus, como nós falamos, nenhum tipo de intelecto é capaz de chegar perto dela. Uma vez que Deus e os seus atributos são uma coisa só, então tampouco somos capazes de compreender, aprender, captar os atributos divinos. E da mesma maneira não somos capazes de entender como existe essa integração e unificação da essência divina com os seus atributos. Desde que Deus é tão transcendental, está acima do intelecto e da compreensão, também a sua forma de unificação com a Sefirot, com seus atributos, é algo que foge à nossa compreensão, a qualquer tipo de compreensão. Então ele nos diz, essa unicidade, portanto, como ele é uno com os atributos que faz emanar de si mesmo, também não pode ser compreendida. Não nos é possível entender como ele e seus atributos são uma coisa só. Isso não é algo que cabe na nossa cabeça, no nosso intelecto. Por isso, aqui tem que se recorrer à fé. ולכן נקראו מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהן הספירות. בזוהר הקדוש, רזה דמהמנותא, שהיא האמונה שלמעלה מן השכל. Por isso, de fato, ele nos explica, e assim conclui o capítulo 9, os atributos de Deus, que são a Sefirot, são chamados no sagrado Zohar, segredo da fé. Como o sagrado Zohar chama a Sefirot, o segredo da fé, visto que sua unicidade com ele, a unicidade da Sefirot, com a essência divina, como nós falamos, é uma questão de fé suprarracional, não é uma questão intelectual, mas sim uma questão suprarracional de uma fé, exige aqui uma fé transcendental. Por isso, de fato, no Zohar, as Sefirot são chamadas de Rasa de Memnuta, o segredo da fé, ou seja, não é só compreender, mas captar, assimilar o conceito da Sefirot, é algo que tem a ver com fé, o segredo da fé. Ou seja, isso é algo suprarracional, algo transcendental, e que só pode ser captado e absorvido pelo ser humano, não através de intelecto, por mais genial que seja, mas sim apenas e tão somente
através da fé.